A paz do Senhor, irmãos, aleluia. Hoje vamos continuar com o estudo do livro de 1 Crônicas. Hoje é o capítulo 8, de 40 versículos, né? Estamos chegando naquela primeira parte que é quase o final já, irmãos, da parte das genealogias, para entrarmos na continuidade da história, né? Que história linda é a história do povo de Israel, irmãos. Como o povo de Israel na história tem um papel marcante, irmãos, que hoje... Glória seja dada a Deus, louvado seja Deus, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus que chega até nós. Aleluia. Eles não quiseram, nós aceitamos. Hoje somos o Israel de Deus hoje. Aleluia. O capítulo 8, irmãos, tem 40 versículos. Nós vamos ver que continua ainda se falando da genealogia de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era o filho mais novo de Jacó. Aleluia. Filho, a sua mãe se chamava Raquel. No parto, a sua mãe morre. Benjamim, o significado chama filho da felicidade. Benjamim era irmão de José. Irmão, José, quando vai ao Egito, não teve, né, o prazer, vamos dizer assim, irmãos, de crescer junto, de viver muito junto com Benjamim, né? Aleluia. Depois, lá no Egito, já Deus... honrando ele, irmãos, que ele vem ter contato com seu irmão. Deus permitiu ele ver seu pai ainda antes de falecer. Oh, glória a Deus, aleluia. E a gente vê, irmãos, que a genealogia de Benjamim traz dois personagens, né, marcantes. Um deles, a gente já sabe que é Paulo, né? Paulo vem daquela região de Tarso, da Cilícia, hoje a atual Turquia, né? Paulo era judeu, né? No decorrer da sua caminhada veio ser romano porque comprou esse direito por uma soma muito grande de dinheiro, né? Mas também, irmãos, aqui no livro, no capítulo 8, né? Quando fala da genealogia de Benjamim, tem um outro personagem que é muito conhecido seu, leitores da Bíblia Sagrada, que é Saul. Ô, irmãos, alguém fala Saul foi um fracasso. Não foi só fracasso não, irmão. Saul, quando ele é chamado por Deus, o povo quis imitar as nações. Samuel capítulo 8 fala isso aí. O povo falou assim, queremos um rei igual às nações, né? Nessas palavras para ficar mais fácil de você entender. Aleluia. Samuel vem ao povo, explica cada requisito que o rei ia exigir do povo. O povo falou, queremos. Samuel se entristece. Aí o Senhor, irmãos, que é presente na nossa vida, na sua, ele fala assim, não se entristeça, eles não estão te rejeitando, mas a mim, irmãos, e assim sucedeu. Irmãos, não foi só fracasso, só derrota o ministério de Saul, não, irmãos. Os primeiros anos, Saul estava na presença do Senhor, irmãos. Saul era dedicado, Saul estava ali buscando, Saul estava sendo obediente, irmãos. Só que o que não pode acontecer, irmãos, na sua vida e na minha vida, irmãos, o retrato da vida de Saul, né? Aleluia, nos ensina isso, irmãos. Deus começou a abençoar a vida dele, irmãos. Aleluia. O ministério, irmãos, ele deixou dentro de si o eu falar mais alto, irmãos. Chegou um ponto, irmãos, que ele queria mais a atenção, né? O bater da palma do povo, o reconhecimento do povo que de Deus. Não pode, irmãos. Agrada ao Senhor, diz a palavra, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmão, a entristeza, às vezes, um familiar seu, às vezes o seu cônjuge, na palavra, na verdade, no que a palavra diz, irmãos. Ame a Deus primeiro, depois o seu cônjuge, seus filhos, ou um familiar seu, você fala assim, você não está falando isso, não pode falar isso, posso, irmãos. Na palavra do Senhor fala que Jesus não veio trazer paz, mas espada. Dentro de uma casa, irmãos, pessoas podem estar contra você por causa de Cristo, por causa da fé genuína que você tem no Senhor hoje. Então, irmãos, um cônjuge seu, se você está passando por isso, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um familiar, uma pessoa muito próxima sua, pode deixar de falar com você, de se relacionar com você, de estar com você por causa do quê? Da sua fé, do seu amor, dado em primeiro lugar ao Senhor. Mas creia, irmãos, que o Deus que te chamou, aleluia, através da sua fé, da sua oração é orar e agir, a sua ação de fé, o seu testemunho vai trabalhar na vida desse povo, seja um cônjuge,
o Senhor está me mandando falar isso mais uma vez, porque tem pessoas que vão ver esse vídeo aqui, irmãos. 1 Crônicas 8, que está passando isso dentro da sua casa, com o seu cônjuge. O seu cônjuge está te tratando diferente por causa da sua fé. Deus tem te ministrado, falado, dito, orientado, colocado coisas na sua vida para você fazer e você não está tendo apoio. Faça, varão, faça, irmã. Deus se responsabiliza pela sua fé. Continue ficando na posição diante do Senhor. A palavra fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Fique na posição, fique agradando o Senhor. Então Saul, irmãos, terminando o versículo de Lucas aqui primeiramente, né? O Senhor veio trazer não a paz, a espada, porque pode ocasionar dentro de uma casa os familiares, seus próximos, está contra você. Miqueias fala isso lá no capítulo 7, irmãos. Os inimigos do homem estão dentro da sua casa. Por quê? Não querem ter parte com o Senhor, irmãos. Mas a sua fé, a sua oração, Deus vai mudar esse quadro e eles vão conhecer a Cristo, vão ser salvos. Então Saul, irmãos, no seu início de caminhada, ele serviu o Senhor, irmãos. Quando ele deixou a soberba, o orgulho, a vaidade entrar dentro do seu coração, ele deixou de ouvir a palavra. Irmãos, muitos hoje estão indo pelo caminho de Saul, da desobediência. Irmão, como obreiros da casa do Senhor, que era Saul, tinha uma posição de rei, foram reprovados. Deus não reprovou ele, irmãos, como uma alma, uma vida para ele ser salva. Irmão, você sabe pela palavra, tem aí no canal, que é nosso, seu, para a glória de Deus, né? Os livros históricos já gravados, né? Josué, Juízes, aleluia, glória a Deus, 1 Samuel, 2, 1 Reis, 2 Reis, estamos em Crônicas. Você pode acessar aí e procurar a parte que fala de Saul, irmãos, com detalhes aí. Então, Saul, irmãos, deixou-se envaidecer, não se deixe envaidecer. Saul vinha de uma linhagem de Benjamim, que era filho de Jacó, abençoado, irmãos, da tribo de Judá, mas deixou-se envaidecer, perdeu o seu reinado, irmãos, foi reprovado como rei. Pessoas estão reprovadas hoje no seu ministério, independente de qual seja, irmãos, mas Deus quer salvar a sua alma, como a de Saul. Só que Saul, o fim dele, os irmãos viram que ele entrou pelo caminho mau, irmãos. Posso afirmar que eu dizer que ele foi salvo? Não posso, irmãos, mas o exemplo que é relatado na palavra é para nós não fazermos. Fazemos os exemplos bons. Então, irmãos, essa linhagem de Benjamim, quantos nomes aqui que nós não conhecemos, mas alguns nos trazem à memória, irmãos, de pessoas que nós conhecemos, que há muito conteúdo para falar dele. Saulo, né? Que depois Deus muda o nome dele para Paulo. Irmãos, Deus, ele quer usar você, mas que você entenda, nós entendamos que precisamos estar fiéis a ele, a sua palavra. Amém, irmão? Vamos encerrar aqui o capítulo 8 e o próximo vídeo vai ser o capítulo 9. Que Deus em Cristo Jesus, o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Deixe Deus te usar, seja um canal de bênção, irmãos, para a gente enviar esses vídeos aí para outras pessoas. E essas pessoas, irmãos, no nome do Senhor Jesus, sejam tocadas, curadas, libertas pelo poder de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.